Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Estamos começando uma segunda-feira, né? Segunda-feira é sempre um dia de grandes desafios e talvez nessa segunda-feira você seja acometido por um pensamento. E se a culpa de tudo que você está passando for sua? E se dentro do seu casamento, no seu relacionamento, você fez coisas que desagradou a Deus e a consequência dessas coisas ocasionou essa separação, esse divórcio, esse deserto? E se você hoje olha para si e percebe que aqueles pecados acometidos em silêncio, às vezes em que sentiu raiva, às vezes que mentiu, às vezes que teus olhos contemplaram aquilo que não devia, às vezes que você compartilhou algo íntimo com pessoas que não era seu cônjuge, e se esses pecados te acusam diariamente? Essa semana, respondendo a alguns comentários, e eu já falei para vocês que eu li todos os comentários do YouTube, uma pessoa me indagava veementemente, clamando a mim que dissesse se porventura Deus havia perdoado os pecados dela. E eu respondi utilizando o mínimo, né, do conceito que eu tenho, que eu não sou capaz de responder se Deus perdoou ou não. E nenhum ser humano é capaz disso. Existem coisas que nós podemos fazer para acalmar o coração da pessoa, para que ela pense que talvez sim foi perdoado. Mas e se não foi perdoado? Estaria eu sendo negligente, né, com a palavra do Senhor. Então eu deixei bem claro que o recomendado era que essa pessoa clamasse mais a Deus, pedisse o perdão até que o Senhor lhe comprovasse que de fato o pecado estava perdoado. Mas sabe, existe um sentimento de culpa, de incerteza, que nós achamos que tudo o que estamos passando é justo. E que por isso Deus não vai restaurar o casamento, por isso Deus não vai perdoar os pecados, por isso Deus não vai fazer mudança. E que talvez seja por isso que Deus não ouve nossas orações. Pois bem, eu estava meditando essa manhã em uma passagem e eu achei importantíssimo compartilhar ela com vocês. Que está no livro de 1 Reis, no capítulo 21, a partir do verso 26. Eu vou ler só a passagem e depois eu explico o contexto. Que dizia assim: fez grandes... 25. Não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu, de Elias as palavras da condenação que Deus havia mandado a ele, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia em sacos e andava humildemente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo assim: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho. A Bíblia, nessa passagem que eu li, começa dizendo que nunca houve na face da terra alguém tão mal quanto Acabe, que fez coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Quando nós olhamos o conceito da abominação aos olhos do Senhor, na nação de Israel, pecados que Deus considerava abomináveis deveria se extinguir a pessoa imediatamente. A pessoa era morta, apedrejada e tchau, e não poderia sequer ser pranteada. Pecados abomináveis ao Senhor, nós poderíamos dizer quase que são pecados sem perdão. Não é apenas um pecado que ofende a Deus, mas é um pecado que Deus abomina, que Deus se irrita. Todo pecado traz uma consequência aos olhos do Senhor, né? Uma consequência negativa. Mas pecados e atos abomináveis são aqueles do qual o Senhor se enoja deles. E sem dúvida nenhuma,
Se você quer chamar a atenção do Senhor para o lado negativo, cometa um ato que seja abominável por ele. E diante das atitudes de Acabe, Elias foi lá para diverti-lo. E Elias deixou bem claro que o Senhor faria de Acabe coisas terríveis, a ponto de que o fim dele seria ser comido por cachorros, sabe? Da forma mais baixa que um ser humano poderia passar, experimentar. A sentença do Senhor, e você pode ler no capítulo 21, é terrível sobre Acabe. É como Deus querendo uma vingança daquelas terríveis sobre a pessoa. E quem pode suportar uma vingança do Senhor? Não é verdade? Davi mesmo diz que é terrível a vingança do Senhor. E Acabe, aquele a qual a Bíblia diz que foi o homem que se vendeu para causar todos os males aos olhos do Senhor, e ele receberia essa sentença. Quando a gente fala de abominações, a gente entende aquilo que a Bíblia diz, considera abominável. Atos sexuais, homossexuais, é uma das abominações do Senhor. Atos ilícitos entre familiares, né? Atos sexuais ilícitos entre familiares é uma das abominações. Sacrifícios de crianças, de filhos a deuses estranhos são atos abomináveis. Tantos outros também eram cometidos. Nós vemos na história de Acabe ele sendo injusto, né, com cidadãos do seu reino. Tem a história de Nabote, que você conhece, da vinha de Nabote. Existe tantos outros pecados. O reino de Acabe fez com que casamentos fossem desestruturados, fez com que cidadãos morressem de maneira desonesta. Colocou-se fardo difícil de se carregar, né, nos ombros daqueles que eram homens trabalhadores, pais de família. Trouxe a nação toda a se desvirtuar dos caminhos do Senhor. Fez com que adorasse deuses estranhos. Fez com que pais sacrificassem seus filhos a esses deuses. Gente, tudo na esfera do que é mal, esse homem fez. E Deus mandou apenas o carrasco levar a sentença. E esse homem, naquele momento, rasga suas vestes, pede perdão. Ele se humilha. Ele começa a agir humildemente. E é interessante falar humildemente, porque nós estamos falando de um homem que vivia sobre a soberba. E agora ele vive humildemente. E o Senhor diz assim: olha, por ele se humilhar diante de mim, eu não farei tal sentença dos dias dele. Mas quando diz que faria ao filho, porque o filho já grande logo assumiria o reino e o caminho era o mesmo. Então a sentença seria a mesma. Mas Acabe, que por um momento, e agora eu não vou entrar numa questão teológica, se vai estar no céu, se não vai estar no céu, foi salvo, não foi salvo. Eu quero dizer para você o seguinte: aquilo que a Bíblia diz, que um coração que se arrepende, que se humilha diante do Senhor, que pede perdão, o Senhor é pronto a perdoar. Davi se deitou com Batseba, Davi matou Urias de maneira covarde, Davi mentiu, Davi adulterou, mas quando Natan chegou para ele e disse: pois é, você é o homem, né, da analogia que ele contou, e que pecou contra Deus na hora, Davi disse: puxa, pequei contra o Senhor. Imediatamente ele se arrepende, imediatamente Natan diz assim: Deus te perdoou, sabe? Então, diante da possibilidade de haver culpa em seus atos, de haver pecado, das suas mãos estarem sujas de coisas que você fez, peça perdão ao Senhor, porque Ele é pronto a perdoar. Peça perdão ao Senhor, porque Ele é pronto a mudar a sua história. Existe prazer no Senhor em todo justo que se converte. Existe prazer no Senhor em fazer a restauração de uma vida, a restauração de uma história. O Senhor sente prazer nisso. E eu espero que a sua vida possa apresentar isso, que o teu testemunho possa representar isso. Eu peço a você que está nos acompanhando todos os dias, e eu vou te lembrar até o dia que não precise mais lembrar.
curta esse vídeo para saber que você é aquele que está assistindo todos os dias. Se você chegou agora no canal, toda manhã a gente se reúne aqui com família e você pega uma carona comigo e nós vamos conversando, fazendo esse passo a passo, busca uma restauração. E então se inscreva no canal, que todo dia pela madrugada tem vídeo, tá bom? E participe, que seja bem-vindo à nossa família, tá bom? Fica com Deus, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.